Olá, crianças, tudo bem? Vamos iniciar as atividades do bloco 13. O bloco 13 vem com a mesma proposta dos blocos anteriores: trabalho com língua portuguesa, com matemática, teremos uma atividade de artes e também uma atividade da disciplina de ciências. Se atentem ao prazo para devolução das atividades e a retirada de novas atividades, que é dia 30 de agosto. Também colocamos à disposição das famílias este site como sugestão para leitura, lembrando que é de suma importância que as famílias trabalhem com livros, caderno de leitura, utilizem esse material para que haja um reconhecimento por parte da criança da importância que a leitura tem nas nossas vidas. Atividade 1, língua portuguesa. O objetivo dessa atividade é ler para a criança um enunciado sobre lendas e a história do Saci Pererê e responder o questionário pintando a resposta correta. Lendas. Lendas são histórias fantasiosas inventadas pelo povo e passadas de geração em geração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu aprendo coisas com meu pai, vou ensinar coisas para os meus filhos, os filhos deles vão me ensinar coisas para os filhos e assim por diante. Isso transforma-se em aprendizado passado de geração em geração, como as lendas. Vamos conhecer então a lenda do Saci Pererê. Essa lenda é uma das mais populares aqui no Brasil. O Saci Pererê é um menino sapeca que vive nas matas do Brasil. Ele tem a pele mais negra que o carvão em noite escura e usa na cabeça um gorro vermelho. O negrinho, de uma perna só, está sempre com um cachimbo na boca. E quando encontra uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é pedir fumo para colocar no seu cachimbozinho. Ele não gosta de fazer grandes maldades, mas faz sempre pequenas brincadeiras para assustar as pessoas. Azeda o leite fervido, joga a mosca na sopa, queima o feijão na panela. Outra coisa que ele gosta de fazer é assustar as galinhas. Elas correm e gritam apavoradas, enquanto o Saci dá gostosas gargalhadas. Agora vocês vão pintar a resposta correta sobre o texto que nós acabamos de ler. Então vamos lá. Questão 1. Sobre quem fala o texto que você leu? É sobre o Curupira? É sobre o Saci Pererê? É sobre o Boitatá? Ou é sobre Yara? 2. O que faz o Saci? O que o Saci faz quando encontra alguém? Ele pede fumo para o cachimbo? Ele dá gargalhada? Ou ele brinca de esconder? Sempre de acordo com o texto. 3. A história do Saci é considerada uma lenda? Uma notícia? Um bilhete? Ou uma receita? 4.
quais as características do Saci Pererê de acordo com o texto? Ele é trabalhador? Ele é estudioso? Ele tem uma perna só? Ele é sapeca? Ele é dançarino? Ele é negrinho? Ele é comilão? Ele é brincalhão? Então, aqui nós temos mais de uma alternativa correta, certo? Atividade 2, matemática. Pais, depois de ler o enunciado, explore a ilustração. Pergunte à criança se sabe o conceito de a mais e a menos. Explique que esse tipo de situação-problema está relacionada à ideia de subtração. Essa questão é uma questão que eu percebi muita dificuldade das crianças quando eu fiz a sondagem. E é uma questão que em outros anos também a gente percebe que é o grande calcanhar de Aquiles da aprendizagem da matemática, nesse primeiro momento das crianças menores. Então é muito importante a gente frisar, repetir, explorar esse conteúdo até que a criança consiga de fato entender que quando nós utilizamos o conceito a mais, na verdade nós estamos trabalhando com a ideia de subtração e envolvendo a diferença entre as partes. Então é muito importante que eles consigam concluir essa ideia. Então vamos lá, aqui nós temos 2 vasos de flores. Um vaso é o vaso da Júlia, que está o nome dela aqui. O vaso da Júlia tem 1, 2, 3, 4, 5 flores. E também temos o vaso da Maria. O vaso da Maria tem 1, 2, 3 flores, certo? Tudo bem. Pergunta A: quantas flores tem o vaso de cada menina? Então, na Júlia tem tantas flores. Só colocar a resposta aqui. E no vaso da Maria tem tantas flores. Letra B: quem possui a maior quantidade de flores? Vamos fazer um X. É a Júlia ou é a Maria? C: quantas flores a mais ela possui? Então, ela possui 4 flores a mais? Ela possui 2 flores a mais? 6 ou 9? Nessa questão, eu gostaria de que vocês se atentassem a um conceito que eu vou estar explorando aqui para os pais poderem estar desenvolvendo depois com as crianças. Quando você pergunta quantas flores a mais ela possui, a criança ela simplesmente não ouve esse trecho da situação problema. Ele entende quantas flores ela possui. Então ele vai direto, ele sabe que a gente está tratando da Júlia. Então ele vai como resposta colocar o que? A quantidade de flores que a Júlia tem. E aí o que eu coloquei aqui? Eu não coloquei 5 flores propositalmente. Porque se tivesse 5 flores aqui, a criança já ia colocar o X no 5 e já ia se dar por satisfeito, não ia ter um questionamento sobre o porquê não teria resposta. Então, agora, não colocando esta opção, a criança vai ter que pensar:
Não tem a quantidade aqui. E aí, o que vai ser? Outra questão que eu não coloquei o número. Quando a criança já está no segundo nível, que ela não vai direto lá na flor da criança, da Júlia, ela entende que é para ela contar os 2 vasos juntos. Então, ela vai somar os 5 da Júlia mais o 3 da Maria, que vai dar 8. E aí, não tem a resposta 8 aqui. E eu não coloquei a resposta 8 aqui pelo mesmo motivo da anterior, para não facilitar a vida da criança e ela ficar satisfeita com a resposta. Então ela vai ser forçada a explorar esse conceito, porque a resposta óbvia ela não vai encontrar. Lógico que muitas crianças não vão conseguir resolver essa questão sozinha, então elas vão precisar da ajuda dos pais. Os pais vão ter que estar trabalhando esse conceito. Lembrando, os pais que tiverem dificuldade de estar envolvendo as crianças, trabalhando esse conceito de a mais, a menos, conseguir que a criança se conscientize da diferença de unidades de flores, no caso desse problema, podem estar me acionando, podem estar me mandando mensagem. Eu posso estar fazendo uma chamada com as crianças para estarem trabalhando. Vocês têm um número, é só me mandar uma mensagem que a gente marca sem problema nenhum. Porque eu realmente sei que é difícil para vocês e sei que este conteúdo, apesar de importante, é um pouco difícil para as crianças assimilarem, certo? Última questão, questão D. Quantas flores as meninas possuem juntas? Aí já vai matar a resposta anterior, que eles já vão entender, opa, não pode ser a resposta delas juntas, porque a pergunta relacionada ao conjunto dos 2 vasos está na questão D. Então, é mais fácil essa questão para eles. Atividade 3, língua portuguesa. Leia o texto do Saci para a criança, incentivando-a a completá-lo oralmente. Em seguida, mostre as palavras do banco e ajude a criança a registrar no espaço laconado correto. Então, nós temos aqui as palavras do banco, que são gorro, perna, saci pererê, brincadeiras, cachimbo e sapeca. Então, aqui nós vamos ler este texto e com o apoio destas palavras, as crianças vão completando. Então, vai voltando sempre no banco de palavras para completar. Ele é um negrinho muito que adora fazer. O que esse negrinho gosta de fazer com as pessoas? Saci usa sempre um, então eu já sei que este é o Saci pererê. Ele usa o quê que é vermelho na cabeça? E vive com um na boca. O que ele vive na boca? Sempre buscando aqui no nosso banco de palavras. Além disso, ele tem uma. O que ele tem uma só? Tá fácil, né? Depois vocês vão copiar essas palavras aqui do banco de palavras, essas 6 palavrinhas, certo? Vocês vão copiá-las aqui nesta tabela e vão anotar a quantidade de letras e de sílabas correspondentes. Lembrete, sílabas são pedacinhos da palavra representadas pelo som. Cada vez
que abrimos a boca para falar. Então, se eu vou falar bola, bola, eu abro a boca 2 vezes, mas a quantidade de letras são 4. Então, é isso que nós vamos trabalhar nesta atividade, para as crianças conseguirem entender que letras e sílabas representam coisas diferentes na palavra, certo? Matemática. Leia o enunciado e converse com a criança sobre a atividade e a ilustração. Explore ao máximo a ilustração, podendo utilizar materiais concretos e reais que tenham em casa, como, por exemplo, botões, tampinhas, sementes e outros. Vamos lá. Essa é a coleção de tampinhas de Sabrina. Então, novamente, nós vamos estar trabalhando aquele contexto que iniciamos lá nos vasos de flores. A gente vai estar ampliando, concretizando esse conhecimento com as crianças, certo? Então, nós vamos pedir para as crianças contarem as tampinhas, registrarem aqui ao lado o número, a quantidade de tampinhas da Sabrina. Depois nós vamos completar essas coleções abaixo para que fiquem com a mesma quantidade da coleção de Sabrina. Então, aqui nós temos as bolinhas. Então, nós vamos completar. Esta atividade é muito legal para a gente trabalhar em conjunto com a atividade das flores, para a criança entender que o que está sendo desenhado aqui é exatamente o que está faltando, ou seja, é o a mais, entre aspas, né, que temos para responder lá no problema anterior. 3. Observe seus registros e responda. Qual a quantidade da coleção de Sabrina? Qual a quantidade de bolinhas? Qual a quantidade de carrinhos? O que você teve que acrescentar mais? Carrinhos ou bolinhas? Quantas bolinhas você acrescentou? Quantos carrinhos você acrescentou? Como você fez para deixar as coleções com a mesma quantidade? Então é legal colocar isso para as crianças, que o a mais é sempre quando você precisa deixar as coleções com a mesma quantidade. Aquilo que está faltando é o que o outro conjunto tem a mais. Atividade 5, língua portuguesa. Leia as dicas na coluna da esquerda e complete as palavras dos quadrinhos. O que é usado para fumar? Lógico que nós estamos falando do que foi trabalhado nos textos anteriores com o tema Saci Pererê. Então, é sempre de acordo com o texto do Saci Pererê. O nome do personagem, vamos completar aqui. Cor do gorro dele e só tem uma, completando aqui. Agora, nessa atividade, só para deixar um parênteses, nas atividades anteriores, nós estávamos trabalhando muito com as consoantes e deixar que as crianças completassem com as vogais. Essa já está ao contrário. Aqui eu coloquei muitas vogais e deixei as consoantes para serem completadas, que é para a gente tentar avançar o nível de conhecimento deles, ampliar a sonoridade das letras, para eles mudarem avançarem no nível de alfabetização. Atividade 6, matemática. Observe as ilustrações e pense em uma situação problema.
que combine com as imagens. Depois peça a ajuda de um familiar para reescrever a situação, problema que você pensou. Então, aqui nós vamos trabalhar bastante na oralidade, nessa situação. Vocês podem ajudar a criança a estar explorando. Aqui você pode chamar a atenção que havia 6 balas, que aqui tem 4 balas. Pode estar colocando que para a criança prestar atenção neste sinal de ponto de operação, que é o sinal da subtração. Então, de alguma forma, essas quantidades de balas terão que ser retiradas desta outra quantidade. Tudo isso é importante estar colocando para a criança. Aqui também nós temos uma outra subtração e agora com pássaros. Sempre a situação problema tem que ter uma pergunta e os dados da situação problema tem que bater com a imagem. Então, vou dar um exemplo aqui. Ana foi ao mercado e comprou um pacote de balas com 4 balas. 4 não, com 6 balas. A Ana deu 4 balas para sua irmã Clara. Quantas balas ficaram para a Ana? Isso é só um exemplo, tá? Vocês podem estar colocando outros nomes, outras propostas, tudo isso deixando a criança trabalhar ao máximo essa exploração oral. Atividade 7, língua portuguesa. Observe as sílabas que formam a palavra saci. Essas sílabas possuem o som parecido. Leia as palavras abaixo e circule apenas as sílabas que pertencem à família silábica do S e do C com som parecido de saci. Então, eu não quero a família do C, que eu escrevo casa, que eu escrevo coruja, que eu escrevo curva. Não quero K, cocu, eu quero C e o Si, tá? Tá aqui a família que eu quero. Sa, se, si, so, su, são. Se, si. Então, aqui vocês vão circular as sílabas para mim aqui nas palavras, certo? Muito bem. Atividade 7, matemática. Observe as crianças da escola Dirce Espino. A professora da turma quer organizar os alunos em duplas para realizar uma brincadeira. Responda as questões abaixo. Então, agora nós vamos estar trabalhando com agrupamento de duplas, certo? Vamos lá. Quantos alunos vieram hoje para a aula? Contando todos eles. B, quantas duplas será possível formar? Lembrando que dupla são 2 crianças. C, irá sobrar alguma criança sem dupla? Quantas crianças? D, podemos considerar o número total de crianças par ou ímpar? Então, é mais um conceito para a gente estar introduzindo para as crianças mais um conhecimento que eles precisam entender. Par, eu consigo formar grupos, eu consigo formar duplas. Ímpar é aquele que eu formei as duplas e acabou sobrando um elemento, certo? Atividade 7, artes. O objetivo é desenhar com elementos de intervenção. Então, aqui nós temos um saci, só que ele não está completo esse desenho. Então, o elemento de intervenção é as crianças completarem o desenho do saci e depois pintar bem bonito, certo? Então, a partir do desenho do saci apresentado,
Elabore um cenário para completá-lo utilizando lápis grafite. Depois é só colorir bem bonito, utilizando o material que tiver em casa, certo? Vamos lá, atividade 8, ciências. O objetivo é comparar, classificar diferentes objetos por meio de percepções táteis, olfativas, visuais, auditivas e gustativas. Isto daqui nada mais é do que os órgãos do sentido. Então, nós vamos trabalhando com os 5 sentidos táteis. É o tato, é o pegar, é o sentir na pele. Olfativa é o ouvir, visual é o ver. Olfativa é o sentir cheiro, na verdade. Visual é o ver, auditiva é o ouvir. E o gustativa é o sentir o gosto. Então vamos lá, apresentar e comentar com a criança as percepções e os órgãos do sentido. Durante o dia, orientar a criança em suas ações em relação às percepções através dos órgãos dos sentidos. Exemplo: paladar. Durante as refeições, peça para a criança relatar o sabor dos alimentos: doce, salgado, azedo, amargo. Peça para a criança também relatar para vocês a temperatura do alimento que ela consumiu. Se está morno, se está quente, se está frio, se está gelado. Audição. Pedir para a criança ficar em silêncio e observar no momento os sons do ambiente. Barulho de carro, de animais, conversar de pessoas, sons de aparelhos domésticos, entre outros. Visão. Pedir para a criança relatar o que consegue ver no espaço, onde ele se encontra. Em seguida, pedir para a criança fechar os olhos e falar aquilo que tinha visto antes. Olfato. Olfato, pedir para a criança relatar alguns cheiros que ela consiga perceber. Cheiros que ela considera agradáveis ou ruins. Oportunizar que sinta alguns cheiros e relata sobre os mesmos. Exemplo: cheiros dos alimentos, produtos de higiene, sabonete, shampoo, perfume, ou cheiro ruins também. Tato, deixar a criança explorar com a mão o ambiente que está para sentir a sensação de áspero, de liso, macio, entre outros. Em seguida, vamos realizar atividade abaixo. Ligue as partes do corpo que as crianças usaram para ver o sol. Eu vi o sol com o nariz, eu vi o sol com o olho, com a língua, com a mão ou com o ouvido. E assim por diante, lavar o rosto e sentir a água fria, sentir o cheiro da pasta de dente, ouvir a mamãe, sentir o sabor dos alimentos. E para terminar a nossa aula de hoje, nós temos aqui um breve registro para os pais, contando um pouco como foi a realização desta atividade de ciências dos órgãos do sentido. Então, conte se houve alguma dificuldade por parte da criança, se ela compreendeu bem a diferença entre estes órgãos. E aí vocês podem estar registrando aqui de modo breve, sucinto. Muito obrigado pela participação de todos. Parabéns, alunos e famílias, pela dedicação até agora. Até o próximo bloco. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.